Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado, Senhor, por este momento, obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Márcia. Nós louvamos o Senhor por mais um ano de vitória, um ano de vivinha em Cristo Jesus, né, minha filha? Amém, é verdade. Como você está? Dormiu bem? Graças a Deus eu dormi, apesar de ter dormido tarde, né? Tá igual eu. Amém. Mas eu dormi Mas bem, graças a Deus. sim, Deus tem nos dado o necessário, Ele tem nos alimentado o nosso corpo espiritual, o nosso corpo biológico. Eu creio nisso. Eu creio Amém. no cuidado de Deus. As meninas que estão, quantas que já estão aí? Só nós duas até agora. Então, amém. Só nós duas. Hoje nós encerramos, eu achei interessante que como que Deus tem nos ensinado, né, falar que nós somos um povo livre e ao mesmo tempo muitos que é o povo que pertence a Deus não se sente livre, né? Ou então não entendeu essa liberdade responsável e nós estamos aí aprendendo. Eu quero mais, o que Deus desejar passar para nós, quais Amém. os temas que é preciso ser abordado para a gente ter aquela aplicabilidade, é a bênção de Deus, nós estamos aqui. É Hoje eu achei verdade. interessante, né, Márcia, que está lá, que escuto muito isso, as pessoas falam assim, Deus, fala comigo, se revele a mim. Aí Deus precisa me provar. Aí o salmista mostra aonde é que Deus pode falar conosco, que é na palavra dele, É é verdade? somente na palavra. E é aonde Deus se revela muito mais para nós, os mistérios, é na palavra, onde eu posso conhecer mais a Deus. Bom É. dia, Sejane. Bom dia, Tudo Bom bem, dia. moça? bom dia, tudo bem, e vocês? Graças a Deus, Estamos graças a bem, Deus. Nós graças só a estamos ficando Deus. um pouco rouca, né? É, Então, nós vamos orar. Que as pessoas vão entrando, Sejane, ore por nós. Amém. E nós cremos no que Deus tem feito por nós até o último dia de 2022. As amém. promessas, as profecias estão afunilando para a palavra de Deus se cumprir e também o que ele prometeu na nossa vida, baseado na palavra dele. Então, todas as promessas, profecias estão afunilando para se cumprir. Então, no quem que nos sustenta, quem que é o nosso sustentador, nós dependemos é desse Deus. Pode orar por nós, Sejane, Amém. por favor. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por Amém. mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos dê de vida, ó Pai. Pai, obrigado, ó Pai, somos gratos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama, que nos livra, ó Pai, de todo perigo e de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo dom da nossa vida. Pai, nós te louvamos porque sabemos que podemos, ó Pai, sermos livres, ó Pai, para servir ao Senhor. Amém, Muito Jesus. obrigada, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que está cuidando de nossas vidas, está nos Obrigado, Jesus. protegendo, ó Pai. Pai, queremos te agradecer por esses momentos, ó Pai, que passamos aqui, ó Pai, para aprendermos a Tua palavra, ó Pai, para glorificar o Teu nome, ó Pai, para podermos Amém. prestar este momento ao Senhor, ó Pai. Sim, Pai, que o Senhor abençoe a vida amém. de cada um de nós, que o Senhor abençoe que nós possamos, ó Pai, crescer cada dia mais com a nossa vida espiritual, que possamos, ó Pai, ter mais intimidade, ó Pai, com o Espírito Santo, com o Glória. Senhor. Que o Senhor pode, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, ó Pai, no nosso crescimento espiritual. Pai, somos gratos ao Senhor, Amém, porque Jesus. sabemos que o Senhor se faz presente em nossa vida, Pai. Aleluia, Jesus. Pai, queremos declarar o Eu nosso creio, amor ao Senhor, ó Pai, que te amamos, ó eu Pai, que creio, somos dependentes do Senhor, ó Pai, e que precisamos do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, em nós toda precisamos área de da Ti, nossa sim, vida. Nós transformador. precisamos do Senhor. Que o Senhor cuide de nós, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai.
livrando-nos, ó Pai, de todo o perigo, de todo o mal, de todo Amém. investimento, ó Pai, do inimigo, o Senhor nos livra. Em nome Aleluia. de Jesus, ó Pai, que te Amém. louvamos, te agradecemos e pedimos, ó Pai, fica conosco, ó Pai, Amém. nesse dia de hoje, que esse dia seja um dia de graça e que a presença do Senhor se faça na vida de cada Oh, um de nós. glórias. Oh, glória Eu a oro em Deus. nome de Jesus e agradeço ao Senhor, ó Pai. Amém. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, Sejane, obrigada. Amém. Nós cremos nesse cuidado do Senhor. Nós cremos sim, Ele tem cuidado de nós, Ele dá ordem. Ele dá ordem ao anjo dele, o Deus Espírito Santo, lá na palavra diz, lá em Isaías 59, que vindo o inimigo contra nós, o Espírito do Senhor levanta a bandeira, alvorará a bandeira, né? O movimenta a bandeira e o diabo, ele volta pelo mesmo caminho. Então, é o Deus Espírito Santo, assim, que intimida a ação do diabo. É verdade. Eu creio muito no que Deus está fazendo, nos salvando, nos livrando do mal. Então, hoje nós encerramos, isso é muito bom. Como eu estou aprendendo, né? Como que eu estou aprendendo? E ontem, fazendo uma revisão aqui, eu vi, né, o nosso primeiro devocional de 2022 e como que nós recebemos, né, esse sustento do Deus sustentador, do Deus de aliança, do Deus pactuante. Ontem eu tive uma experiência que queria compartilhar com vocês, na hora que eu estava dirigindo no carro, e eu começando a falar da palavra de Deus, falei, Senhor, eu acredito, porque sempre vai ter pessoas que vai trazer informações para nós de pessoas bem famosas, ou de pessoas que já acostumou com Deus, igual a Joyce Meyer disse, né, que eu até posso explicar na história, que muitos já acostumaram com Deus, acostumou com, acha que sabe muito de vida espiritual, e começa a se achar. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu acredito na tua palavra. Pai, eu acredito na ação da tua palavra. E fui dirigindo e falando, Pai, aonde eu pôr a minha mão? E comecei a falar, aonde eu vou pôr a minha mão será abençoado. Aonde eu pôr a planta do meu pé. Aí foi na hora que o poder de Deus veio, na hora que eu estava dirigindo o carro. Na hora que eu pôr a planta do meu pé, o seu reino vai expandir, vai ser a expansão do seu reino e o Amém. diabo vai ter que sair. Aí eu Amém. falei, gente, que poder é esse decreto eu falar? Amém. Que decreto? Eu falar aonde eu posso, o tanto que é importante aonde eu vou, não importa. Eu fui chamada para um reino de sacerdote, então onde eu pôr a planta do meu pé é expansão do reino de Deus. Por isso que Deus passou o ano todo, né, nos instruindo, nos ensinando para entender o valor de quem sou eu em Cristo Jesus e aonde eu vou, não importa. Eu não posso ter medo. Eu tenho cuidado, eu oro antes, mas aonde eu estou é uma expansão do reino de Deus. É Cristo em mim, é o rei em mim. Quem é que tem que sair? É o diabo. E às vezes as pessoas enfeitam tanto o diabo e tem mais medo dele e valoriza mais ele e acha que ele que vai ter expansão do inferno. Falei, não, aqui você não tem expansão do inferno. Aqui eu represento o reino de Deus. E eu comecei a transbordar, dirigindo, falando em línguas, e eu, meu Deus do céu, que poder é esse? É poder para mim, para todos. Mas é porque nós temos que acreditar, porque virão, acontecerá muitos. Você fala, gente, quanto tempo que esse fulano tá na fé e falar uma palavra dessa? Falar uma palavra para você duvidar do poder da palavra de Deus e do poder sobrenatural de Deus. E vocês lembram, eu nem ia falar isso, mas é necessário falar a experiência. Deus tem usado muito a Márcia, falou, né, para a gente abrir espaço, dar oportunidade para vocês falarem. Vocês precisam contar a experiência, que isso te defende e é ofensivo contra o diabo, ofende o diabo. Nós ministramos aqui sobre os 5 sentidos, né? Aí ontem eu vi um pastor norte-americano falando que da mesma forma que os meus 5 sentidos eles captam as coisas de forma natural, o meu 5 sentido ele é conectado, ele recebe do alto.
Ele tem uma visão, meu olhar, ele tem o meu cinco sentido, ele sofre também essa transformação sobrenatural, esse poder de Deus. Então, deixa aí o Senhor operar nos seus cinco sentidos. E às vezes nós vimos pessoas que têm visão, uma visão, você fala, não, não acredito. Eu estou vendo assim. E ele é profeta, ele declara: eu estou ouvindo um som diferente, eu estou sentindo um cheiro diferente, eu estou sentindo um gosto, a mão, o tato. Aí ele contou lá que já que nos cinco sentidos tem o tato, onde eu colocar minha mão, eu creio que será abençoado. Ele falou que viu o sobrenatural de Deus, que a mão dele queimava. Olha só, a mão dele queimava o tempo todo, ele via. Então, os cinco sentidos também são alterados, são perceptivos, são abençoados, sentidos sobrenatural do reino de Deus. O poder de Deus vem sobre o nosso cinco sentidos. Amém? Então, que nós possamos estar atentos sobre tudo isso que Deus deseja. Deus tem sabedoria, tem poder para nós. Então, às vezes, as pessoas vão querer invalidar o que Deus vai fazer. Se você está aí na sua sala, onde você estiver, levantou a mão, começou a declarar que você acredita na palavra, fala, pai, eu não me importo. Você começa a falar decretos, abrir a boca falando uma palavra, a sala fica pequena diante da glória de Deus, diante do poder de Deus. Então, é essas experiências que Deus deseja que nós tenhamos. É uma igreja potente. E a igreja potente, mesmo que vem várias pessoas que estão tão cheias, né, de Deus, de experiência, já acostumou com Deus, acostumou com o sobrenatural, a gente não pode fazer isso. Deus, ele atua da maneira dele, Deus é soberano, então nós não podemos acostumar, nós temos que estar sempre atento, observando, buscando esse relacionamento. Então vamos lá. Antes de entrar, falando para vocês, né, foi quando nós começamos essa série de liberdade responsável, né, e Deus pediu para incluir mantendo a palavra, né? Até quando você está comprometida com a sua palavra? Outras pessoas vão assistir esse devocional e Deus está perguntando para nós, porque Deus, eu até lembrei disso ontem, esqueci de olhar a referência. Deus, ele fez um juramento, como que fala, Márcia? Ele jurou pelo próprio nome dele, para Abraão, né? Sim, sim. Depois a Márcia olha essa referência. Então, Deus sabe o que é estar comprometido com a própria palavra dele. O que é ser comprometido com a palavra que ele deu para Abraão e para cada homem ali dentro do heróis, da galeria de heróis da fé. Então, o Senhor está perguntando para nós, igreja, até quanto, né, que eu estou comprometida com a minha palavra? Então, dentro dessa série que encerra hoje, recapitulando, liberdade responsável, aqui nós entendemos a importância de saber usar nossas palavras com bom senso. O bom senso cabe aqui, o manter a palavra, se ensina ou não. Não faltar com a verdade. Tem pessoas que têm vergonha, né, Márcia, de dizer sim, eu vou dizer, não, eu vou dizer não, depois ela vai saber o jeito que eu tô. Eu tenho que dizer sim. Eu tenho que dizer sim para mostrar autoridade, mostrar que eu estou em outro nível, e assim vai, né? E dizer o sim ou não. A gente não pode, né, faltar com a verdade, mas saber que há um peso, mas precisa saber que tem um peso no que falamos. Que nossas palavras podem trazer direção para a vida das pessoas ou pode destruí-las. E também pode trazer direção para nossas vidas. Amém? Então, nós sabemos aí o que Deus trouxe a esse conhecimento, que houve luz, clareou a nossa mente, o que Ele estava nos ensinando sobre liberdade responsável. Porque o que nós vamos ver hoje é uma igreja muito envolvida, contaminada. Igreja, eu falo, é pessoa, viu, gente? Muito contaminada. Eu não quero julgar ninguém, eu e a Márcia, nenhum devocional não é para julgar. Mas tem vocabulários que Deus deseja que tira da nossa boca. Então a igreja está tão contaminada que eu estava perto de uma irmã e ela chegou tão assim, correndo, eu acho que ela não viu que eu estava perto.
Olha a linguajar que ela falou. E eu fiquei assim, eu acho que ela assustou, né? Achou que eu ia julgá-la ou corrigi-la. Ela falou assim, nossa, mas eu tô fodida mesmo. Ela falou desse jeito. Eu falei, irmã, nem falei irmã, porque estava na sala de aula, a gente não fala assim. Falei, minha querida, você não está fodida. Deixa, você não está fodida, você está em Cristo Jesus. Você pode estar atrapalhada, mas fodida você não está, não. E ela olhou para mim, ai, desculpa. E ela me chamou de irmã, desculpe, irmã, porque eles me acham que eu sou pastora, né? Eu falei, não, tá tranquilo, mas você não está fodida. Você viu tanto que a igreja está contaminada, que eu começo a neutralizar, em palavras chulas, quem sou eu diante da sociedade. Sangue de Jesus tem poder. Eu não é que eu estou carola, não é que eu tenho um vocabulário tão, como que fala, Márcia? Tão convencional, mas Requintado. cuidado. A gente tem que tomar cuidado, né, com as nossas palavras, com a nossa liberdade. Hoje é taça. Tá, a igreja está muito liberal, eu posso falar o que eu quiser, é modernidade, mas vamos tomar cuidado. E voltando aqui, né, nós Amém. encerramos. Oi, Você falou sobre o versículo, é Hebreus capítulo 6 versículo 13. Ele fala, Hebreus, eu anoto. porque Hebreus, é Hebreus capítulo 6 certo, versículo 13. Que ele certo, fala anotei. assim, ó, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Vendo? Depois nós vamos meditar aqui forte. Deus fez eu lembrar isso aí ontem. Ele fez eu lembrar porque Deus ele nos ensina naturalmente que ele é o Deus da verdade, ele é o Deus que honra a palavra dele, um Deus pactuante. Então, tudo que Deus é, e ele com a sua imensa glória, com seu imenso amor dividiu a sua glória mandando Jesus. Ele compartilhou glória, é o Deus pródigo, o Deus que esbanja, para que venhamos entender que nós é para seguir como ele. Se é um Deus comprometido com a palavra dele, com a palavra, ele me jurou pelo próprio nome, ele honrou a palavra dele. O que ele vai querer de nós? Sejane, Márcia, todos que estão aí. O que ele quer? Ele quer uma igreja que honre a sua palavra. E a igreja que sabe o valor da sua palavra, eu estou falando da igreja individual, ela é uma igreja potente. Ela é uma igreja onde ela chegar, ela transmite respeito e credibilidade. Aleluia, aleluia. E é o que Deus está falando. Deus, eu acho que está faltando assim, pegar eu ou você, cada um aqui, e sacudir. Entenda o valor da sua palavra. Entenda a autoridade que tem na sua palavra. Então, nós tomamos cuidado. Nós tomamos cuidado com a nossa palavra, com a nossa liberdade responsável de falar, e com o nosso sim e o nosso não para encerrar. Então, Provérbios 15, 28, lá fala que o coração, Provérbios capítulo 15, verso 28, coração do justo medita o que há de responder. Ultimamente, o Senhor tem trabalhado muito comigo sobre isso aqui, porque não existe uma pessoa terrível que iria responder na hora. Eu tenho que responder agora. Eu sei, eu estou com a verdade. E o Senhor falando: calma, filha, não é agora. Não responda agora. Mas eu já apanhei muito, já passei muita vergonha porque eu não entendia Provérbios 15. Eu preciso meditar. Eu preciso meditar para responder. Sejamos impecáveis na nossa maneira de falar. Falar o sim, sim ou não na direção da verdade. É o que o Senhor já falou. Para, a gente tem que parar. Eu vou falar, a Márcia vai ficar me pedindo. Ai, você pode resolver isso para mim? Ai, Ibanez, dentro da igreja, pessoas duram, fala não sem refletir, sem pensar. Ou fala sim demais, porque o Senhor trouxe ontem a mensagem para mim, que muitos estão dizendo sim, porque tem vergonha de falar como que está a situação dele. Se a Márcia está fazendo um evento na igreja, eu estou passando uma dificuldade, a pessoa vem pedir uma oferta, vem pedir que eu seja mantenedor, eu vem pedir, e eu fico com vergonha de dizer, ou não quero que ela saiba isso. É as mínimas coisas que Deus falou ontem comigo. Aí eu falo sim, sim, sim.
Ou às vezes eu estou em outro nível, que eu já senti isso na pele, a pessoa está bem financeiramente, e eu estou precisando de uma condição para fazer um evento na igreja, um evento fora da igreja. A pessoa sempre diz não para você. Ou ela tomou uma birra da minha cara, mas eu já entreguei ela para Deus, isso vai acontecer em outras situações com vocês. A pessoa tem condição e ela diz não, não. Mas ela não meditou antes de dizer este não para mim, ou dizer o não para vocês. Porque às vezes Deus está ali usando aquela pessoa para ir até ela para pedir, para que ela receba uma bênção. Não é ela que vai pôr a mão no bolso ou fazer qualquer coisa. Ah, eu vou abençoar a Márcia. É ela que precisa receber uma bênção e ser liberta. Então, que venhamos entender que manter a palavra com moderação dentro do sim e do não. Faça como o salmista, né? O salmista até está lendo lá nos estudos, ele fala assim: comece a pensar na sua maneira de agir. Nós precisamos muito, nós não sabemos o que vai acontecer. Tem pessoas demais agindo sem pensar. Então o salmista começou a falar, eu começo a refletir. Eu acho que o salmista pensou assim, eu estou refletindo como eu estou agindo. Peraí, não está certo, não. Então eu vou lá na palavra de Deus. Eu vou voltar na palavra. Então, ele começou a pensar na maneira que ele estava agindo, estava dentro do sim ou do não. Então, o salmista já deixou esse conselho para nós. Comece a pensar. Como que você está agindo? Como que eu estou agindo diante desse sim, deste não? Então, lembre, nossa postura é dignificar as pessoas mantendo a nossa palavra. E eu falo mesmo, o mundo espiritual tenebroso, né? Ou todas as forças negativas, ele não quer que você seja um homem ou mulher de palavra honrada. Porque ele fala assim, lá fora o povo está tão desacreditado, desesperançado, que quando ele ver uma mulher ou um homem que é servo de Deus, que conhece a palavra de Deus e não honra a palavra, é como diz Tozer, né? Que essa semana também eu apanhei, né? Falando assim, o cristão útil é aquele que é o estudante da Bíblia. Então, quando eu me sinto útil, eu estou o tempo todo estudando. Eu sou estudante sempre da palavra de Deus. Eu entendo isso, o que é validar a minha palavra, o que é manter a minha palavra, uma postura de dignificar a mim e o outro. E como que fica a ação do diabo aí agora? Neutraliza. Porque aquela pessoa que falava assim, isso aí é mais um crente que mente que dói. Não honra a palavra de jeito nenhum. Isso é mais um. É igual a todo mundo. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu sei que cada um está aqui, que quer escavar a palavra de Deus, que não quer ser igual a todo mundo. Eu quero sim que a minha família, as pessoas por onde eu passar, onde eu pôr a planta do meu pé, seja expansão do reino de Deus e acredite na palavra de Deus e através da minha boca eles sintam a tonicidade de credibilidade, de postura, de dignidade, de honra, de manter a palavra. E também de eu meditar antes de responder, seja o que eles for, precisar ali de um sim ou de um não. Então vamos lá, quase. Fala, Márcia. Porque quando a gente lê a palavra, ela ferve em nosso coração, como os discípulos no caminho de Emaús. Verdade. Sempre que quando a gente coloca a gente em primeiro lugar, as coisas tendem a piorar, sabe? Então, quando a gente lê a Bíblia, porque o Evangelho ele é contra, ele é contramão do sistema. Então, quando a gente começa a entrar no sistema do mundo, a gente vai olhar só para a gente. E aí causa prejuízos tanto na nossa vida espiritual, causa prejuízo no reino. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, aí a gente fala, nossa Deus, mas aquele sim foi, meu Deus, aquele não. Então, assim, realmente, para a gente ser operante e atuante e útil, precisa sim estar lendo a palavra, que a gente vai vendo o quanto a gente é carente disso, sabe? Eu vejo por conta de mim.
Se a gente ficar ouvindo muito os conselhos que vêm de fora e esquecer de ser como os bereanos, peraí, deixa eu ver se esse conselho combina com a palavra. Porque às vezes o conselho vem até de uma pessoa muito estudada, muito influente, não é? Mas assim, esse conselho, ele condiz com a palavra, e então a gente tem que estar sempre fazendo essa comparação e pedindo ao Espírito Santo uma sensibilidade para os nossos ouvidos, para a gente saber se esse conselho vem do alto ou não. E é só na palavra que a gente vai ter. Verdade, Márcia. Verdade. E você falando isso, eu vi uma pessoa uma vez falando que buscava conselho de uma pessoa. Aí um dia eu estudando a palavra, foi Paulo que escreveu, não lembro, ele fala que como eu posso me aconselhar, aqui abre uma exceção. Nós não vamos desconsiderar os profissionais. A gente honra os profissionais. Mas existe pessoa que se apoia tanto em pedir conselho, se pode responder um sim ou um não, ou tomar uma decisão, em pessoas que desprezam a palavra de Deus. Uhum. Eu estou indo contra, porque eu não sondo se aquela pessoa, aquele profissional. Ontem mesmo eu fui no oftalmologista. Você vê o jeito daquele homem falar? Eu nunca vi esses médicos falar assim. Ele falou assim: olha, o jeito que ele desejou o Feliz Natal, já tinha mais de um ano que ele não me via. Eu falei assim: esse homem conhece a palavra de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Você sente algo diferente. O vocabulário daquela pessoa. Eu falei: esse homem conhece a palavra de Deus. E eu fiquei pensando nisso. Então, algumas sintomas, palavras, vocabulário, você percebe. E as pessoas hoje, a maior parte dos cristãos estão buscando, se aconselhando com pessoas que não têm prazer e nem amam a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado Sim. com esse sim, com este não, porque às vezes nós estamos pedindo conselho para alguém e ela, a gente não sabe o que está acontecendo, ela vai falar: não, boba, fala sim. Não, fala não. E nós temos que saber quem é a nossa cabeça, quem é a nossa direção. Então, né, para encerrar hoje, preserve o seu nome. Preserve o seu nome, Provérbios 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. O nosso nome. Eu falo muito aqui, então preserve o seu nome. E ora, como diz Paulo, novamente, eu amo essa palavra, quando eu estou com algum problema, eu ensino muito para vocês, para as meninas do privado, eu falo: ora, Deus, a tua palavra diz que devemos zelar pelo que é honesto, não só diante dos teus olhos, mas diante dos olhos dos homens aqui na terra. Então, me ajuda. Me ajuda a superar essa dificuldade, me liberta em toda a esfera da minha vida, porque eu tenho que honrar o que é honesto diante dos homens aqui na terra. Eu tenho que preservar o meu nome, assim como eu preservo o seu nome, porque o Senhor é o Deus que reside em mim. Então, lá em Provérbios 22 fala que um bom nome vale mais do que muita riqueza. Então, a Márcia deu a palavra. A Márcia é mulher de palavra. A Márcia diz sim, mas ela negociou o tempo aí. Ela diz não, negociou. Ela seguiu os 3 pilares, né? Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Quando a pessoa ela fala sim ou não, quando ela é verdadeira, o sim ou não voltado para a verdade, a palavra de Deus, você pode ver que ela é muito estimada aonde ela chega. As pessoas elas não ficam de mal da gente se você falar aqui, como a Bíblia falou, o justo, você como justo, você vai meditar no seu coração antes de responder, você recebe o respeito das pessoas, são muito estimados, seja dentro do sim que você vai falar ou dentro do não. Ninguém vai ficar com raiva de você, ou vai ficar de biquinho, de mal, Belém, nunca mais estou de bem, né? Porque o Senhor quer uma igreja madura também. Eu estou crescendo por uma maturidade espiritual. Provérbios 15:3 fala: a sabedoria ministra o temor do Senhor. Com os humildes, a Suzana que falou isso, eu anotei. Eu fico anotando tudo. Vocês vão falando, eu vou anotando, eu vou lá, assisto devocional, eu falo: Senhor, isso aqui é para acrescentar, agregar mais. Então, a sabedoria ministra o temor do Senhor. Então, se eu busco em Deus na palavra do Senhor, o meu sim, o meu não, vai ser com sabedoria.
e com temor a Deus, vocês viram? E também os humildes está a sabedoria, Provérbios 11. Que sejamos humildes, manso e humilde, porque a sabedoria está com aqueles que são mansos e humildes. Para dentro da maior confusão, a pessoa quer te envolver naquele emaranhado, no calor do ano, e fala: eu vou agora perguntar ela se ela fala assim, eu sei, ela não vai nem refletir, ela vai falar assim. Aí agora, no calor do ano, na atmosfera ali confusa, eu vou perguntar e aí eu sei que ela vai falar não. Então nós temos que tomar muito cuidado. Alguns dizem sim para ser agradável e apresenta, ou seja, alguns dizem sim para ser agradável e não deseja apresentar para algumas pessoas que eles são legais. Eu vou dizer sim porque eu sou legal, eu sou agradável. Ou então a pessoa diz o não para mostrar um ar de superioridade, olha, eu estou em outro lugar e você está em outro nível. Então, esses dois aí tem que ter o equilíbrio na balança, porque eu nem sempre posso dizer o não para as pessoas acharem que eu sou desagradável. Ou então dizer o sim para mostrar que eu sou agradável, legalzinha. Nossa, aquela irmã é tão boazinha, tão legal. E um dia eu ouvi uma irmã dando um estudo e falou que nem sempre Jesus foi agradável. Jesus foi dentro da palavra, da verdade. E a palavra dele, né, como diz o salmista, eu falei isso assim: Senhor, para onde nós vamos? Para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, né, Márcio? Foi assim? Então, Sim. olha, que maravilhoso. Então, encerramos aqui. Jamais prometa algo que não pode cumprir. A palavra é um dos elementos mais valiosos da integridade da humanidade, da integridade humana, vou repetir. Jamais prometa algo que não possa cumprir, ou pode cumprir, que está no presente. A palavra é um dos elementos mais valiosos da integridade humana. Glória a Deus. Foi Deus que nos deu essa integridade de honrar a palavra, porque ele mesmo foi o exemplo que ele honrou a palavra para Abraão. E eu encerro aqui. Muito obrigada. Que Deus, Espírito Santo, venha nos ajudar em 2023. Amém. 2023. A gente usar essa liberdade responsável e ser uma igreja potente e manter a palavra. Ser uma igreja agradável para falar o sim, mas refletiante. Dizer o não, o sim e o não dentro da verdade da palavra de Deus. Márcia, com vocês. Meninas, estou só esperando a pastora, ela disse que já está tudo preparado, mas é porque ela falou que está esperando uma resposta de uma empresa, não sei se vai precisar dela viajar ou ela não chega a tempo, acho que até amanhã ela dá a resposta para nós, mas ela disse que já está lá, afiando a espada, estudando para trazer essa ministração desses duas últimas terça-feira para nós. Amém. Márcia, com você, um abraço, meninas. Amém. Deus abençoa. Então vamos orar, engrandecer o Senhor, agradecer por esse tempo que Ele nos concedeu e que verdadeiramente nós possamos ser agradáveis, né, no nosso sim e no nosso não, né? Agradáveis aos olhos de Deus. Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade que temos, Deus, de estarmos reunidas, Pai, de ver, Senhor, o rostinho de cada um, Senhor, quando possível, abrir a câmera, Pai. Mas sabemos que estão aí desejosos de aprender a Tua palavra, de ter esse tempo de comunhão e conectividade contigo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, sentir esse desejo, sentir essa necessidade de estar, Senhor, mais perto de Ti. E que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria, que nós possamos nos sensibilizar à Sua voz, nos sensibilizar, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor quer que façamos, Pai amado. Oh Deus, que nós possamos buscar instrução na Tua palavra, Pai. Que nós possamos saber discernir, Deus, as vozes da Sua voz, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz, como está escrito na Sua palavra, que nós somos ovelhas do Teu pasto, e as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz e te seguem. Que nós possamos, Senhor, aprender a ouvir a Tua voz. Porque muitas vezes, Senhor, nós ouvimos outras vozes e nos causam perturbação, Senhor.
porque ainda não sabemos discernir, porque ainda não temos, Pai, sensibilidade à tua voz. Queremos, Senhor, sensibilidade à tua presença. Queremos, Senhor, sensibilidade, Senhor, ao teu falar, Pai. Em nome de Jesus. E que o meu falar seja agradável como o teu falar é. Pai, que o meu falar, Senhor, que o meu sim, que o meu não, seja de acordo com a tua palavra, Pai. Que nós possamos buscar entendimento, que nós possamos, meu Deus, começar a colocar essa palavra que nós ouvimos em prática, Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos e deixamos, apenas nos regozijamos no momento, e aí passa a emoção, vem as circunstâncias, e nós deixamos de lado, papai. Não acreditamos, Deus, naquilo que está escrito na tua palavra, e aí vem as consequências, Senhor Jesus, vem os sofrimentos, Pai, pois a tua palavra diz, Senhor, que o teu povo perece porque falta conhecimento, que nós possamos te conhecer, Senhor, conhecer o Deus que tu és, conhecer o Pai que tu és, ó Deus, cada dia, Senhor, que nós possamos buscar essa intimidade contigo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida da Sejane, te louvo pela vida da Renata Maria, da Francis, te louvo, Senhor, pela vida da Emilva, da Ivaneide e dessa outra pessoa que está conosco, Pai. Meu Deus querido, o Senhor sabe quem é, Pai amado. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela vida dessas mulheres que têm se esforçado e desejado, Senhor, andar em conformidade com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te glorificamos, te exaltamos, Deus, para a sua glória, Pai amado. Nesse momento, quero entregar nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, os pedidos, Senhor, da nossa lista de pedidos, Pai. Aqueles que ainda não foram respondidos, Deus. Aqueles que estão na lista de espera, papai. Eu peço a Ti, Senhor, que venha agir, Senhor, na saúde, no emocional, no financeiro de cada uma das Tuas filhas, Pai. Para a Sua glória, meu Deus. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigada, Pai. Graças te dou, Deus. Amém, Jesus. Amém, Amém. Deus. Nós temos a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham no dia de hoje. A Amém. graça é para hoje, a bênção é para hoje, porque amanhã pertence ao Senhor. Então, receba aí o poder do descansar, porque nós sabemos que é mais fácil trabalhar do que descansar em Deus e esperar. Beijo para vocês. Amanhã eu dou a resposta lá, como que vai ser o nosso devocional terça-feira que vem. Amém. Beijo. Tchau, amém. Pessoa. Abraço.